Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. Todos nós sabemos da grande importância que tem uma gestação para a mãe e para o casal. E, infelizmente, nós não estamos livres de algumas complicações relacionadas à trombofilia, trombose. E para falar desse assunto tão importante, eu tenho aqui hoje a doutora Maria Rita Bortolotto, que é ginecologista obstetra, que é coordenadora da Enfermaria de Alto Risco Gestacional da Faculdade de Medicina da USP. Muito bem-vinda, doutora Maria Rita. Muito obrigada, professora Joyce. É um prazer estar aqui. Então, a primeira questão é, se no seu consultório chega uma paciente que ou já está grávida ou que pretende engravidar e conta que no passado teve uma trombose. Essa paciente deverá fazer uso de anticoagulação, ela deverá usar, se for indicado, uma dose de tratamento ou uma dose profilática. A senhora poderia falar um pouquinho? Bom, a esse respeito do antecedente de trombose depende de alguns fatores. Se essa trombose anterior foi relacionada a uma gravidez, a uso ou então ao uso de contracepção hormonal, sim, essa paciente terá indicação de profilaxia, pelo menos durante toda a gravidez e puerpério. Se eventualmente essa trombose anterior foi um fato isolado, depois de algum trauma na perna, imobilização durante algum tempo, não necessariamente. Se não tiver participação de parte hormonal, de questões hormonais como gravidez ou pílula, mas se recomenda que pelo menos no puerpério ou eventualmente no caso de alguma imobilização durante a gravidez, ela faça uso de profilaxia medicamentosa também. E se eventualmente ela teve mais de um episódio, ou então se junto com essa trombose foi detectado alguma situação de trombofilia de alto risco, então a presença da síndrome antifosfolípide ou eventualmente trombofilia digitária em homozigose, pode estar ter necessidade também de profilaxia com dose plena de enoxaparina durante a gravidez. Agora, na prática também a gente vê que hoje em dia, cada vez mais, mesmo sem indicação, infelizmente, as pacientes fazem pesquisa de trombofilia, principalmente trombofilia hereditária, sem nunca ter tido um episódio trombótico. E imagina agora, chegou a paciente, está grávida, nunca teve trombose, mas tem uma trombofilia. Muda alguma coisa nessa conduta ou não? Muda, mas não necessariamente. Aí não basta fazer o exame, tem que ver o antecedente dessa paciente e mesmo da família da paciente, né? Então, o exame isolado, ele não tem tanto valor, tirando o contexto pelo qual ele foi pedido. Então, muita gente, inclusive, infelizmente, alguns colegas têm pedido esses exames como sendo um exame pré-concepcional, na tentativa de evitar alguns transtornos ou problemas, tanto do ponto de vista de tromboembolismo venoso, arterial, quanto da vista de eventos obstétricos. E não há nenhuma evidência que o uso de enoxaparina, na grande maioria dessas situações, seja bem. Então, se ela não teve antecedente de trombose, se a família dela não tem casos próximos de, eventualmente, trombofilia ou trombose mesmo, se ela não teve nenhum evento obstétrico suspeito, não há por que fazer uso de profilaxia antitrombótica nessa mulher de rotina. Tá ótimo. Agora, mudando, a gente muitas vezes recebe mulheres com abortos de repetição. Na verdade, é ela quem diz, eu tenho um aborto de repetição. Então, eu gostaria que você pudesse comentar, primeiro, como avaliar se realmente é um aborto, até quando a gente consegue ir e, uma vez definido que são abortos que aconteceram, existe alguma indicação profilática para prevenir novos abortos? Essa é uma questão muito polêmica, professora, porque apesar de ter já recolhido nos últimos anos alguma evidência nesse sentido,
O que que acontece? Primeiro, aborto é uma perda fetal precoce, então, que normalmente no primeiro trimestre, e o critério ainda que é utilizado no diagnóstico da síndrome de fosfolípide seriam perdas fetais até a 10ª semana de gravidez, né? Então, abortos precoces antes da 10ª semana, consecutivos ou repetidos, então antigamente se usava que eram 3 ou mais abortos, como atualmente as mulheres começam a tentar engravidar mais tarde e não têm esse tempo de ter 3 abortos, ou não querem ter a carga emocional de terem 3 abortos, com 2 abortos já começa a pesquisar as causas. Então, não é tudo trombofilia. Pode ser causa genética, pode ser causa metabólica. Essa paciente pode ter uma endocrinopatia, então hipotiroidismo, são alguma malformação uterina. Então, seriam perdas repetidas, 2 ou mais perdas repetidas, até a 10ª semana, excluídas as outras causas. Então, excluídas as outras causas, o que é recomendado atualmente seria pesquisar síndrome de fosfolípide. Então, os últimos trabalhos que saíram, um estudo randomizado, o ALIFE2, que comparou pacientes com perdas fetais recorrentes em pacientes com trombofilia hereditária, não confirmou que existiria benefício em dar enoxaparina para essas pacientes. Em contrapartida, nas pacientes que têm anticorpos antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, antibeta-2-glicoproteína, sim, poderia haver algum benefício em medicar essa paciente com enoxaparina e ainda ácido acetil salicílico. Então, aborto precoce deve ser pesquisada outras causas que não sejam trombofilias, e no caso das trombofilias, trombofilia adquirida, em especial a síndrome de fosfolípide. Tá ótimo. Eu acho que é difícil, eu vejo isso às vezes no consultório mesmo. E às vezes, por exemplo, é um anembrionário, isso é considerado um aborto? Ou... É considerado um aborto e, na maioria das vezes, a anembrionada tem origem genética. Tá certo. É mais comum ter origem genética na anembrionada. E nessas anembrionadas, a perda fetal ocorre precocemente, continua formando saco gestacional, continua tendo crescimento de placenta, e esses casos, em geral, não estão associados à trombofilia. É mais causa genética mesmo. Tá. Agora, se nós já estamos diante de um caso de óbito fetal. O óbito fetal já muda, porque acaba sendo uma perda mais tardia, é menos comum que seja associado a efeitos. Esses outros detalhes genéticos ou então ambientais, no caso de malformações uterinas, do ponto de vista psicológico para a mulher, uma perda fetal uma gestação mais avançada é devastadora. E essa paciente, ela qualquer remédio, qualquer situação que possa evitar que isso aconteça novamente. Então, voltando mais uma vez, isso pode estar associado a algumas situações. Infecção, no caso de uma ruptura prematura de membrana ovular, pode ser caso também de malformação, infecções congênitas, por exemplo, sífilis, que tem aumentado cada vez mais atualmente, pode ser associada a diabetes não controlada, hipertensão arterial crônica mal controlada. Mas, na ausência de causas detectáveis, aí sim tem se pesquisado trombofilia, em especial sempre a síndrome de fosfolípide. Há o questionamento se deve ou não pesquisar as outras trombofilias também nessas perdas fetais mais avançadas, né? Então, no óbito fetal. Ainda pesquisa-se, ainda que alguns estudos, como a LIFE2, não tenham sido muito confirmador que deve ser pesquisada a trombofilia hereditária nesse caso. Mas ainda se pesquisa e, com uma certa frequência, se trata. Eu acho que ainda vai demorar um tempo para que a gente possa afirmar que é necessário ou não a pesquisa de trombofilia e se é necessário ou não o uso de enoxaparina para evitar a perda fetal mais avançada, o óbito fetal nessas pacientes. Mas é sempre bom lembrar que antes de recorrer eventualmente à parina, tem que ser pesquisada as outras causas do óbito fetal. E uma última questão, alguns achados do ultrassom, de avaliação mesmo do ultrassom da placenta, podem sugerir e até sugerir para que a gente utilize um anticoagulante? Olha, Joyce, eu já fiz mais isso. Agora, atualmente, eu ando meio cética. Então, ainda quando não tinha tanta alteração, mas trabalhos de melhor qualidade sendo feitos nesse campo, se tratou essas pacientes com alteração de Doppler, placenta
com envelhecimento precoce ou então pré-eclâmpsia precoce, com o uso de enoxaparina na tentativa de interromper a progressão do quadro vascular placentário e tentar que essa gravidez evoluísse melhor. Na prática, são situações que não houve benefício nesse tipo de conduta. Então, quando vai se utilizar eventualmente a enoxaparina por algum motivo, se descobriu que essa paciente tem eventualmente uma mutação da protrombina, você quer não só impedir que haja uma perda fetal, mas também que essa mulher não tenha eventualmente uma perda, vai ser a dose profilática habitual. Não tem evidência que doses aumentadas sejam necessárias nem benéficas para esse tipo de situação. Muitas vezes, no desespero, a gente vê que muitos colegas acabam utilizando enoxaparina, mesmo sem pesquisa de trombofilia, ou então em doses um pouco aumentadas, sem evidência disso daí, né? O que a gente vê? Que muito ainda está por se descobrir nessa fase. Eu acho que na evolução, eu mesma aqui dentro do ambulatório do HC, já teve a fase que eu tive maior confiança na enoxaparina, e hoje em dia eu estou um pouco mais descrente, que às vezes um pré-natal mais bem feito, um ácido acetil salicílico com cálcio na época correta para prevenir pré-eclâmpsia precoce, podem ser mais eficazes do que a enoxaparina. Então, é necessário que tenham melhores estudos. No ALIFE 2, nesse estudo, foi utilizado mais com perdas fetais recorrentes e precoces, mas tinham casos de perdas fetais mais tardias também. Eu acho que esse grupo precisa ser melhor abordado em relação à evolução com outras trombofilias. Mas, por enquanto, pode ser utilizado e, se for o caso, com dose profilática. O que a gente sempre fala é o seguinte: as pseudotrombofilias, então, não devem ser pesquisadas, né? Então, mutações da metileno, tetrahidrocolato redutase, do inibidor de ativação do plasminogênio. Então, esse tipo de situação também acaba sendo cada vez mais comum entre os obstetras e também, às vezes, entre outros especialistas, de se pesquisar trombofilias que não têm tanta relevância ou nem são trombofilias, na tentativa de uma tábua de salvação para essas pacientes e terem uma confiança melhor que essa gravidez vai em frente. Tá ótimo. Eu acho que é um dado, é bastante importante você ter colocado. Eu sempre falo para os alunos que a gente precisa tomar muito cuidado para não tratar a gente, ao invés de estar tratando o paciente. Porque a gente sempre quer fazer alguma coisa e às vezes não fazer nada, para a gente é uma situação que a gente fica muito angustiado. Eu acho que é essa a situação. Maria Rita, eu agradeço muito. Eu acho que foram informações muito importantes para muitas pessoas, tanto da área médica, como para pacientes, população em geral, e vai contribuir muito para o conhecimento. Te agradeço. Muito obrigada, professora Joyce, obrigada pelo convite, obrigada a todos que nos assistem. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!